Bom dia, sétimo ano. Espero que vocês estejam bem. Já tem um tempinho que a gente não se encontra. Nós vamos começar a nossa terceira unidade e o nosso conteúdo da aula de hoje é sobre novas rotas da Europa para o Oriente. Lá na página 108 do livro, vocês podem começar a acompanhar a aula, fica mais fácil para vocês. Aqui tem um mapa de como era a Europa, de como era dividido o mundo naquela época. É muito diferente de um mapa atual, não é isso? Vocês conseguem perceber que é muito diferente. E aí a gente vai entender um pouquinho esse processo de expansão, de quando eles começam, de quando começa a expandir, a criar novas rotas, ter novos lugares. E para compreender o que foi esse período de expansão, a gente precisa fazer um exercício. Vamos lá. A gente precisa imaginar um mundo sem telefone, sem internet, sem televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata que conhecemos. Então, vocês já conseguiram imaginar como era o mundo sem tudo isso? Porque mesmo que vocês conversem com os seus pais, os seus avós, eles não tinham internet, mas tinham energia elétrica, tinham televisão, tinham como se comunicar, tinha telefone, mesmo que eles não tivessem um telefone em casa, eles tinham telefone, tinham os orelhões, tinham locais onde as pessoas pagavam para fazer ligação. Naquela época não existia nem telefone, não existia internet, imagine o celular. Então, vamos pensar que nós estamos estudando um momento em que nada disso existia. Então, é com isso em mente que nós vamos estudar o que os europeus lá do século XIII sabiam sobre o mundo e o que eles passaram a conhecer com as buscas por novas rotas comerciais. Pensem sempre que essa busca de novas rotas, claro que era de comércio, eles queriam lucrar. Na verdade, o que eles queriam era cada vez lucrar mais. As riquezas do Oriente. Então vamos lá. Lá a partir do século XIII, os mercadores que atuavam, que trabalhavam na região de Veneza, Gênova, lá na Península Itálica, eles dominaram o comércio do mar. Então todo o comércio do mar Mediterrâneo e no Mar Negro, eles dominavam, esses mercadores da Península Itálica. Então os negócios com o Oriente era monopolizado por esses mercadores. Eles compravam dos árabes produtos trazidos de regiões muito distantes, lá das Índias, do Sri Lanka, da Malásia, da China, e eles compravam esses produtos e eles revendiam na Europa. Entre esses produtos que eles compravam do Oriente estavam a seda, a pérola, o marfim e as especiarias. A gente vai entender o que são essas especiarias. Então, a popularidade cada vez maior das especiarias e dos produtos de luxo que era usado entre as cortes, a nobreza europeia, começa a aumentar a necessidade de ouro e prata para o pagamento dessas mercadorias. Então, vamos entender como surge essa ideia de descobrir novas rotas. Essas mesmas rotas eram para o Oriente, mas não por esse local que era monopolizado pelos mercadores da Península Itálica. Então, olha só. Então, muitos mercadores de outras nações, eles começam a ter interesse de comprar esses produtos diretamente de lá da Ásia. Eles não queriam mais ter que comprar na mão dos comerciantes da Península Itálica. Então, o que é que eles fazem? Já que eles não podem navegar pelos mares que eram dominados pelos comerciantes da Península Itálica, eles descobrem, não, então, nós precisamos encontrar caminhos alternativos no mar Mediterrâneo. Vamos procurar outros caminhos que não sejam naquela área, porque se eles comprassem diretamente do Oriente, lá da Ásia, esses produtos, eles iriam comprar como, gente? Mais barato, né? Claro que eles iam lucrar mais, então o interesse era lucrar mais. Então esses outros comerciantes começam a pensar em encontrar caminhos alternativos para chegar ao mar Mediterrâneo. Então, só para a gente dar uma analisada nesse mapa, essas rotas comerciais aqui, gente, eram dominadas por comerciantes árabes, genoveses e venezianos, né? Essas rotas aqui. Então, eles precisavam encontrar rotas que não fossem dominadas, novas rotas, a ideia era essa. Então, vamos lá. O comércio e as colônias
do Mediterrâneo. Vocês podem acompanhar na página 109 para ficar mais fácil. Eu quero que vocês pensem assim, lá no início do século XIV, os conhecimentos náuticos dos europeus eram bastante restritos, então eles apenas se deslocavam por mar, que se limitava a locais com acesso pelo mar Mediterrâneo, como o norte da África, os limites da Europa e Ásia. Então, nesse momento, a América ainda não existia, né? Nesse mapa, a América ainda não existia, eles não tinham encontrado, que a América só vai ser encontrada com as grandes navegações, que é logo após esse conteúdo, na próxima aula, vocês vão entender. Então, eram apenas esses locais que eles andavam, até porque eles não conheciam, eles não tinham noção de como, de sentido a tomar, não havia tecnologias para navegar. Então, eles só ficavam onde eles já conheciam mesmo. Então, vamos entender como foi esse comércio com as colônias do Mediterrâneo. Os venezianos e genoveses, que eu falei logo lá no início, aqueles comerciantes lá da Península Itálica, lembra que eu disse a vocês logo no início do vídeo? Então, olha só, eles haviam criado uma grande rede de colônias e postos para comercializar seus produtos em todo o mar Mediterrâneo e também no Mar Negro. Como eu já disse, era onde eles não tinham medo de circular, né? Onde já era conhecido. Então, os mercadores da Península Itálica, esses que eu acabei de falar para vocês, os genoveses, venezianos, negociavam com comerciantes árabes em locais próximos ao redor do Mar Negro, nas ilhas do Mar Egeu, na costa do Levante, e dali eles pegavam aqueles produtos lá ao redor do Mar Negro e levavam esses produtos para ser comercializados em países da Europa, como Portugal, de onde essas mercadorias deveriam seguir para o norte, para todo o continente europeu, né? Só que com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, ou seja, o fim do Império Bizantino, afetou muito os negócios dos mercadores genoveses e italianos, porque eles eram aliados dos bizantinos, ou seja, eles eram aliados dos romanos. Então, no final do século XV, quase todas as colônias de Gênova e Veneza, no leste do Mediterrâneo e no Mar Negro, haviam sido conquistadas por otomanos. Então, as frotas, as tropas e os lucros dos mercadores da Península Itálica foram diminuindo. Eles foram perdendo espaço de comércio. Então, gente, os monarcas e os mercadores da Península Ibérica, que não era da Península Itálica, da Península Ibérica, eles viram um enfraquecimento da Península Itálica, dos genoveses e venezianos, eles viram o enfraquecimento deles uma oportunidade comercial grande. Eles pensaram assim, agora nós vamos poder participar do lucrativo comércio com o Oriente. Então, nessa época, Portugal e Espanha, que fazem parte da Península Ibérica, né, já haviam começado a explorar o litoral africano e as suas frotas, que estavam, claro, a serviço de monarcas portugueses e espanhóis, começaram a planejar contornar a África para chegar às Índias. Só que aí, muitas dessas frotas foram comandadas exatamente por genoveses e venezianos, porque eles já conheciam o litoral africano. Os genoveses e venezianos, quando perderam o seu monopólio, né, a parte do mar Mediterrâneo e Negro, eles perderam muito para os otomanos, então eles começam a trabalhar para os portugueses e espanhóis e começaram a comandar as frotas para o litoral africano. Um oceano de temores. O Oceano Atlântico, naquele momento, era conhecido como Mar Tenebroso, com temperaturas escaldantes e povoado por monstros e outros perigos. Essas imagens aí mostram como eles tinham medo, como eles imaginavam os monstros que poderiam haver no mar, embaixo do mar, lá no fundo do mar. Então, que fique claro que mesmo uma grande parcela de mercadores e monarcas, eles tinham interesse em explorar lugares distantes, em busca de riquezas. O que não pode se esquecer é que a viagem pelo Oceano Atlântico era dificultada, sim, por temores e perigos, como aqui eu coloco, como era povoado, como eles achavam que o mar poderia ser povoado por monstros, outros perigos também.
Então, entre os séculos 13 e 15, as técnicas, os instrumentos de navegação usados pelos europeus começaram a ser aprimorados. Eles, como há uma influência do contato com invenções chinesas trazidas por esses comerciantes genoveses e venezianos e árabes, eles começam a ter contato com essas tecnologias e vai aumentando, vai melhorando a maneira de dirigir essas embarcações. Só que essas embarcações ainda eram frágeis, diante de tempestades, elas e muitos obstáculos, elas ainda eram muito frágeis na navegação. Os navios à vela dependiam de ventos para alcançar boa velocidade. Então, assim, se não tivesse muito vento em uma dessas viagens, a viagem seria muito mais longa e os trajetos eram imprevisíveis naquele momento. Então, como havia muitos atrasos durante essas viagens, aumentava o risco de fome, desidratação, disseminação de epidemias entre a população. Era muito comum eles adoecerem por vírus, doenças que eram transmitidas por vias aéreas. Havia também a coqueluche, causada por parasitas como o tifo, que matava muito naquele período. Havia também a questão das doenças por conta das faltas de nutrientes, pela alimentação, que era muito ruim. Naquele período, gente, a alimentação era muito precária. A gente tem que levar em conta que não existia energia elétrica, não existia geladeira para deixar, para conservar os alimentos. Então, eles comiam muito carne, peixes secos e salgados, comiam grãos, passas, biscoitos, mas os alimentos frescos, mesmo eles se estragavam muito rápido, então eles não levavam. Então, muitos adoeciam também por falta de vitamina C. Essas doenças provocavam sangramento, feridas, queda da imunidade. Então, quando essas pessoas adoeciam muito, quando eles percebiam que era um risco para todos, eles jogavam os tripulantes ao mar. Os tripulantes estavam muito doentes, poderiam transmitir essa doença para outras pessoas. Sabe o que eles faziam? Jogavam esses tripulantes ao mar. Então, gente, além de todos esses riscos que eu já disse a vocês, aí eu ainda lembro esse medo todo que eles tinham aqui, ó, de acordo com o que eu coloquei no slide para vocês, eles tinham medo do desconhecido, né, do que poderia haver no mar. Então, o imaginário europeu naquele período dizia que o Oceano Atlântico era povoado por seres fabulosos, monstros marinhos. Esses monstros poderiam devorar os tripulantes e além de apresentar abismos que podiam tragar a embarcação poderia sumir no meio do mar e muitos outros perigos. Então, na página 111 tem o título assim: A Fascinação por Outras Terras. Então, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus o encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Então isso quer dizer que mesmo com todo o medo que existia, com tudo que falavam do que poderia existir no mar, eles enfrentavam. Olha a frase de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, se eles tivessem que dar a sua vida por aquilo ali, eles dariam, mas eles iriam continuar as navegações. Então, além disso, havia também narrativas que despertou curiosidade e a cobiça dos povos da Europa a respeito do comerciante veneziano Marco Polo. Marco Polo escreveu um livro, ele fala sobre a viagem que realizou até a China pela Rota da Seda. Ele publicou o nome desse livro, Livro das Maravilhas. Então, havia essas narrativas reais, mas também muitos exploradores daquela época tinham relatos de lugares místicos que faziam parte do imaginário europeu. Havia o país da cocanha, a ilha de Atlântida. Havia uma crença também na existência dessas localidades que era muito forte e, em alguns casos, motivou doações de reis a navegadores que desejassem procurá-las. Então, muita gente acreditava que essas terras existiam. Essas narrativas, gente, mesmo que
serviço de entretenimento para contar a outras pessoas naquela época, também atiçavam os planos de exploração. Muitos começavam a ter mais vontade de procurar, porque quem encontrasse qualquer uma dessas terras ficaria rico. Então, foram nessas tentativas de encontrar essas terras que também Cristóvão Colombo, que era um genovês, muitos pensam que ele era espanhol, mas ele era genovês, ele encontra o que nós conhecemos hoje, que é onde nós vivemos, que é o continente americano, encontra a América. Havia também visões do paraíso. Durante os tempos medievais, se espalhou pela Europa uma ideia de que existia um paraíso aqui na Terra, em um local muito distante, e de acordo com a visão cristã da época, esse paraíso seria um local intocado pelo pecado original e no qual predominava a pureza e a liberdade. Então, posteriormente, com o avanço dessas navegações pela costa africana, a chegada a regiões tropicais do continente americano, então muitos navegadores e cronistas europeus, eles começaram a ver essas florestas que foram encontradas, que tinham muitos animais desconhecidos, eles começaram a olhar para esses lugares e achar um cenário próximo da ideia medieval do paraíso terrestre.